Voltei! Ó, estamos quase chegando ao sorteio do carro, né? Fiquem ligados, porque se o ganhador tiver no percurso de São Paulo a Aracaju, eu vou levar pessoalmente o carro, tá? Então, chegamos agora ao nosso último painel, nova lei do contrato de seguros. E para apresentar, eu vou voltar, vou pegar a ponte aérea São Paulo-Rio e vou devolver direto lá para os estúdios da Escola de Negócios Seguros. É com você novamente, Rony. E dando sequência às nossas discussões sobre os assuntos tão importantes que esse Conexão Futuro Seguro está tratando nessa edição, nós vamos falar agora sobre a nova lei do contrato de seguros. E para falar sobre esse assunto tão importante, essa novidade que mexeu tanto com o nosso mercado e mexerá com o nosso mercado, a gente vai estar com Ernesto Zurinick, presidente do IBDS, Glauce Carvalhal, diretora jurídica da CNSEG, e Jéssica Bastos, diretora da SUSEP. Mais uma vez, tratando de um assunto que muda completamente o nosso mercado nesse ano de 2025. Para começar, vou dirigir uma pergunta para o Ernesto Zurinick. Por que essa nova lei era tão necessária para o mercado de seguros? É um grande prazer poder participar da Conexão Futuro Seguro, este evento que é destinado pela Escola Nacional de Seguros e pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros aos corretores de seguros para, enfim, incrementar o seu conhecimento, incrementar o seu domínio a respeito de tudo aquilo que é relevante para o exercício da profissão de corretor, especialmente novidades como a nova lei de contrato de seguro, que é a lei número 15.040 de 2024, que vai passar a vigorar a partir do dia 10 de dezembro deste ano de 2025. Mas eu não poderia começar a falar da lei sem falar um pouco do que a precedeu. Durante 60 anos, aproximadamente, o Brasil havia tido o seu mercado estruturado com a ajuda de um ressegurador monopolista muito poderoso no mercado internacional, porque era um dos maiores compradores de retrocessão do mundo, só perdia para a Munich Re. O IRB, que todos conhecem, foi prometido a privatização e, nos anos que precederam a quebra do monopólio do resseguro, eu diria de 1985, nas rodadas do Uruguai do GATT, a 2008, quando surgiu a primeira resseguradora, que é a resseguradora Munich Re, quando as seguradoras estrangeiras, que então eram retrocessionárias do IRB, assumiram de fato o papel de resseguradoras, nós, que éramos advogados de seguradoras, pudemos perceber que os seguros brasileiros, que dependem de resseguro, que são os riscos vultosos, grandes riscos industriais, logísticos, minerários, etc., passaram a ficar sem cobertura em alguns casos, com franquias enormes em outros. E os contratos de seguro passaram a ter uma sensível piora conceitual de cobertura para segurados e beneficiários, seja nas apólices, seja na regulação administrativa, assim como na própria jurisprudência. Bom, nos seguros de D&O, nós vimos a mesma coisa acontecendo. A IG assume uma posição, eu tenho inclusive uma ata notarial do site do IRB da época, e faz uma tradução mal feita do produto de seguro que era ressegurado pela AIG. Esquece nos cantinhos Civil Law Countries Latinoamérica, né? Essas marcas d'água que não foram apagadas sequer no texto que foi publicado no site. E mais do que isso, esquece inclusive no meio regras dizendo que se o segurado tiver outros negócios com empresas do grupo NYU, do qual fazia parte a AIG, ele poderia ter um tratamento diferenciado em relação a outros segurados. E isso vira norma do IRB também, padrão do resseguro do IRB.
Então houve uma tomada evidente que não conseguiu esconder as suas marcas. Bom, ah, então era necessário encontrar regras que pudessem garantir que com a abertura que viria, que demora para chegar, ela vai chegar em 2008, né, nós pudéssemos ter proteção para os segurados e beneficiários de contratos de seguro, evitando que esse movimento de captura e de depressão de conteúdo de cobertura se solidificasse e se expandisse. Por isso que é apresentado um projeto de lei de contrato de seguro, que lamentavelmente, embora apresentado 4 anos antes do surgimento do primeiro concorrente do IBE, ou seja, da efetiva quebra do monopólio, eh só foi aprovado em 2024, em dezembro de 2024, como todos sabemos. Muito obrigado, doutor Ernesto. Nada como uma contextualização histórica para a gente entender o quanto essa lei é relevante e era importante e que saiu finalmente agora no final do ano de 2024. Eu vou seguir perguntando para a Glauce como o mercado recebeu essa nova legislação. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra, um prazer aqui atender ao convite da FENACOR para participar desse evento tão relevante, Conexão Seguro. Eu sou Glauce Carvalhal, diretora jurídica da Confederação Nacional das Seguradoras. Bom, inicialmente é preciso esclarecer que a Lei de Seguros ela decorre de um debate de 20 anos, em que participaram seguradoras, corretores de seguro, entidades acadêmicas, entidades de proteção e defesa do consumidor, com um diálogo muito amplo sobre a nova lei. E essa lei, então, acaba sendo resultado de todos esses debates, e o que a gente diz é que ela foi a lei possível, né? Claro que uma lei com tantas discussões, ela não vai agradar 100% a cada um desses atores. É uma lei complexa, ela tem 134 artigos divididos em 6 capítulos, então isso por si só já traz realmente um desafio muito grande para o mercado em termos de adequação à nova lei, e por isso é tão importante que a gente tenha um sentido de espírito de cooperação entre todos os atores. Então, seguradoras, resseguradores, corretores de seguros, clientes, todos imbuídos de realmente atender o espírito para qual a lei de seguro foi criada, que no fundo o que ela pretende é simplificar, em alguma medida, esse relacionamento, tornar mais estruturado em um repositório único todos os direitos e obrigações dos segurados e das seguradoras. Muito obrigado, Glaucia. Eu acho que o que a Glaucia falou que é muito interessante é que a gente tem aí diante de nós, né, do mercado como um todo, complexidade e desafios. Mas a palavra-chave da resposta da Glaucia é a cooperação. E eu não tenho dúvida que o nosso mercado é maduro o suficiente para avançar com a cooperação de todos os atores, como a Glaucia mencionou, para que a lei seja aplicada da melhor maneira possível, especialmente para o consumidor final, que é isso que o mercado se presta, né? Vamos seguir agora com a Jéssica, com a pergunta: como essa nova lei moderniza e amplia a proteção do consumidor, Jéssica? Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo, né, o convite da ANS, enfim, e a oportunidade de trazer o regulador para falar aqui nesse evento, né, no Conexão Futuro Seguro. É uma honra para a gente estar aqui debatendo esse tema e também de uma importância extrema de falar para esse público que vai ser tão relevante, tão importante para a concretização do espírito dessa lei, né? A lei, ela tem sido vista como uma consolidação, né, de muitas conquistas, de muitos, enfim, de regulamentação esparsa, prevista no Código Civil, ou outra regulamentação infralegal, e aí, nesse sentido, ela tem sido vista como uma consolidação de muitos direitos, ou a consolidação de uma regulamentação legal e infralegal vigente. Mas eu diria que ela vai além, tá? Eu acho que além de consolidar num só lugar e facilitar a criação de cultura, a interpretação da lei e o fortalecimento do espírito da lei, quando ela coloca tudo num único instrumento legal,
ela também é um instrumento de modernização. Por quê? Porque ela traz muito atento, a lei, assim, o legislador muito atento a muitos dos elementos que eram levados, por exemplo, ao judiciário, ou a excessiva judicialização dos contratos de seguro. A lei traz para dentro dela muitas das conquistas também de jurisprudência. Então, eu acho que nesse sentido a lei ela traz uma modernização porque ela fica mais atenta ao que há de discussão no judiciário, de judicialização, e ela traz para dentro da lei, trazendo uma estabilidade maior, né, para essas conquistas, para esses direitos, porque coloca no nível legal, trazendo uma possibilidade de uniformização no tratamento desses conflitos no Brasil todo, e quem sabe até trazendo a possibilidade de redução dessa judicialização. Então, para além de consolidar na lei muitas das regras que já existiam, por exemplo, em regulamentação da SUSEP, regulamentação infralegal, tanto da SUSEP quanto do CNSP, né, regras ali sobre a representação no contrato de seguro, regras sobre a interpretação, regras sobre prazo para regulação de sinistro, muito do que está na lei já estava previsto na regulamentação infralegal. Uma outra parcela do que estava na lei era jurisprudência consolidada. Então, uma parte traz mais segurança jurídica, traz uma organização, enfim, uma consolidação de saber onde olhar, mas também traz mais modernização, porque essas discussões da judicialização são todas muito posteriores ao último instrumento legal que a gente tinha, que era o Código Civil. Então, nesse sentido, a lei fica atenta a tudo que tem acontecido no Brasil nos tribunais, na efetiva aplicação das normas de contrato de seguro na vida real, né, quando o contrato de seguro vai, de fato, ser interpretado e ser aplicado, e atenta a isso, a essa judicialização, aos temas que têm sido mais judicializados, a questões de prescrição, por exemplo, a lei traz e já incorpora. Então, ela dá um passo além da consolidação, ela vai no sentido da modernização, porque justamente ela fica atenta ao que os tribunais têm discutido nas últimas 2 décadas. Nesse sentido, ela vai além do que já tínhamos de norma legal. Além disso, ela traz também muito atento a um espírito que existe em muitos outros países, que são regras bastante claras sobre a forma de enxergar o contrato de seguro e a forma de interpretar o contrato de seguro. Então, a gente tem ali dispositivos que deixam muito claro, por exemplo, que os interesses nacionais, dos empreendimentos nacionais, enfim, os que estão sujeitos a risco dentro do país devem ser interpretados conforme a legislação brasileira. Eu acho que esse é um elemento que o espírito disso já está ali previsto, por exemplo, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na própria Constituição Federal, que disciplina também a atividade do Sistema Financeiro Nacional, onde está incluso a atividade da seguradora. É o que há, sim, de mais moderno fora do Brasil também, que é o privilégio ao interesse nacional ser protegido conforme o direito brasileiro, e a lei traz isso. A lei também traz uma nova forma de enxergar mesmo o contrato de seguro, de maneira a trazer de maneira mais presente a interpretação conforme a boa-fé, então que as partes tenham boa-fé, que as partes escrevam os contratos com mais clareza, que atuem conforme a boa-fé, né? Enfim, que não se possa ali se perder na letra miúda, numa cláusula, enfim, que é adicional, mas que na verdade é restritiva. Então, ela traz um dever mais lógico de, assim, todas as partes do contrato de seguro devem atuar para garantir que o contrato de seguro tenha utilidade, tenha efetividade. Então, esse espírito acho que está muito claro na lei, a despeito da regulamentação de um outro ponto que vai ser necessário para a efetivação a forma de efetivação da proposta, etc. O mais importante da lei é essa nova forma de enxergar o contrato para trazer utilidade para ele, porque o contrato de seguro ele deixa para trás essa coisa da má fama, né, de ser um contrato que não tem tanta utilidade, que você, quando descobre, tem mais dor de cabeça, ou aquela má fama de que a seguradora não gosta de pagar. Acho que a gente tem ali uma forma, um momento assim de repensar isso, de trazer, de fato, utilidade para o povo brasileiro, a utilidade que o contrato de seguro pode trazer para o país. Tanto para o povo brasileiro no seu dia a dia, quando está dirigindo para o trabalho, quando está, enfim, pode proteger sua casa, num momento de intempérie, quanto dos grandes empreendimentos que são relevantíssimos para o interesse nacional, né? Então, acho que a lei, nesse sentido, traz uma forma muito moderna de enxergar o contrato de seguro. A gente vive hoje em um momento de grandes mudanças climáticas em que eu gosto de pensar assim que não há mais espaço para a gente, enfim, se esconder atrás da letra miúda. Assim, é o momento do mercado de seguros mostrar o seu valor para a sociedade, é o momento que a gente mais tem estado aflito
com risco, com intempérie, e acho que esse é o momento de todo mundo olhar para o mesmo objetivo. E eu acho que a lei traz essa possibilidade, traz essa oportunidade. Então, nesse sentido, eu acho que a lei vai trazer muitos instrumentos e uma nova forma muito mais moderna de pensar o seguro. Muito obrigado, doutora Jéssica, e descrevendo a nova lei como uma consolidação de conquistas, modernização, que vai trazer muita segurança jurídica para o nosso mercado, e é isso que a gente deseja. Muito obrigado, doutora Jéssica. Vou voltar para o doutor Ernesto, e aí perguntando para ele quais são os principais avanços trazidos pela nova lei. A novíssima lei de contrato seguro traz muitas novidades. Eu vou dar aqui alguns exemplos que mostram que ela melhora substancialmente os contratos de seguro. Primeiro de tudo, o artigo 51 da lei vai dizer o seguinte: os critérios comerciais e técnicos de subscrição ou aceitação de riscos devem promover a solidariedade e o desenvolvimento econômico e social, sendo vedadas políticas técnicas e comerciais conducentes à discriminação social ou prejudiciais à livre iniciativa empresarial. Isto é muito importante porque nós não podemos deixar que os contratos de seguro se afastem das demandas da realidade, porque se os critérios comerciais e técnicos de subscrição ou aceitação de risco, eles se distanciam, certamente o conflito entre os clientes e as seguradoras será aumentado e, consequentemente, isso vai criar dificuldades também para os corretores de seguro. O artigo 4º garante a imperatividade da lei de contrato de seguro brasileira, tirando as imprecisões e a insegurança jurídica, que aqueles julgamentos por equidade e que diplomas ou costumes estrangeiros poderiam trazer para os interessados que estão ambientados no Brasil, que tem uma cultura local, que estão sujeitos e acostumados com o nosso direito. Muito obrigado, doutor Ernesto. O avanço mais interessante, mencionado naturalmente, é a maior garantia do seguro para o segurado e para os beneficiários. Vamos seguir, voltando para a doutora Glauce. Glauce, o que realmente muda na relação com o segurado e com o corretor de seguros, que é a nossa audiência hoje? Eu penso que o papel do corretor de seguros ele ganha uma importância ainda maior do que ele tem hoje. E por quê? Porque se há uma mudança grande, né, nas regras de relacionamento da seguradora com o segurado e o corretor é esse elo que liga uma parte à outra, é fundamental que ele esteja bem informado dessas mudanças para poder conseguir trazer todas essas novidades para os seus clientes. Então, explicar, por exemplo, essa mudança no prazo de aceitação, que fica ampliado, as mudanças no prazo de regulação e liquidação, as causas de suspensão, os direitos que o segurado passa a ter, como, por exemplo, a questão que eu mencionava, de ter acesso ao relatório de regulação, ao mesmo tempo os deveres, porque a lei, nesse ponto, ela não modifica em relação ao Código Civil do dever de boa-fé que tanto a seguradora quanto o segurado tem que ter, fazer um esclarecimento correto, a seguradora, né, do que compõe aquela cobertura e o segurado, ao mesmo tempo, dos seus riscos. Em relação ao tratamento específico do corretor de seguros que a lei traz, são poucos artigos, são 3 artigos. O que me parece mais diferente do que a gente tem hoje é um prazo que a lei prevê de 5 dias para que o corretor faça chegar à seguradora ou ao segurado as informações que ele tiver acesso. Então, claro, se for alguma coisa que ele entenda que vai perecer o direito do segurado, ele deve avisar imediatamente. Mas a lei concede que, a partir do momento em que ele tem acesso a documentos e informações, ele tem 5 dias para se manifestar para uma parte ou para outra. As demais previsões são previsões que a gente já tem hoje na lei do corretor. Então, por exemplo, o dever de prestar as informações da forma mais verídica possível, o direito ao recebimento da comissão de corretagem pela intermediação. Então, assim, na parte específica para o corretor, o que eu vejo de mais diferente é esse prazo que agora ficou um prazo legal e que pode alterar a prática que um corretor tenha, por exemplo, de avisar ou se comunicar com o segurado ou com a seguradora em mais tempo do que 5 dias. Agora, o mais importante para mim
não são essas questões, porque de fato as mudanças para o corretor na lei são pequenas, mas a grande mudança é do papel dele dentro de todo esse microsistema que foi formado, no sentido de estar mais atento a todos esses deveres e obrigações das duas partes. Então isso muda a dinâmica do relacionamento, logo vai mudar também a forma que ele se relaciona com os seus clientes. Muito obrigado, Glauce, mencionando o papel fundamental do corretor e da corretora de seguros no mecanismo de seguro e no mercado de seguros, pedindo atenção aí para uma pequena modificação quanto aos prazos. É muito interessante que ela também reforça o quanto é importante o corretor estar a par e profundo conhecedor da nova lei. E aí, mais uma vez, a FENACOR e a ANS vão estar sempre fornecendo treinamentos, cursos, eventos, para que o corretor de seguros sempre esteja conhecendo profundamente a lei, para que ele possa exercer seu papel sempre muito bem, como sempre fez. E vamos seguir mais ou menos nessa mesma linha, voltando para a doutora Jéssica, da SUSEP, qual é o papel do corretor de seguros na aplicação da nova lei? O corretor de seguros, ele agora tem à sua mão, à sua disposição, uma lei que traz mais instrumentos para que ele atue em defesa do segurado. Então, quando ele vai ali brigar com a seguradora, enfim, para que aquele sinistro seja pago corretamente, para que aquela glosa não se concretize, etc., agora esse corretor tem à sua mão uma lei para citar, para mencionar, para exigir. Olha só, assim, você tem uma cláusula aqui que é contrária aos interesses da lei. A lei fala que não pode ter uma cláusula que subtrai a utilidade do contrato de seguro. A lei fala que a proposta deveria ter sido feita desse ou daquele jeito, enfim, então, portanto, privilegia a proposta. Então, a gente, na verdade, tem aqui uma lei que vai dar mais instrumentos para o corretor de seguros, né? E, como eu mencionei também, a lei ela não pretende regular a atividade de corretagem de seguros, mas traz ali alguns instrumentos e alguns elementos que vão auxiliar o corretor enquanto representante do segurado, enquanto defensor dos interesses do seu cliente, né? E a gente tem ali, por exemplo, eu sei que há algumas dúvidas sobre a questão da proposta de seguros agora, porque agora tem a figura da seguradora poder fazer a proposta, né? Mas, assim, durante o processo legislativo, a lei foi muito discutida, né? Muito discutida num processo democrático muito normal, enfim. E aí tem ali, por exemplo, o parágrafo único no artigo 41 que diz que o corretor de seguros poderá representar o proponente na formação do contrato na forma da lei. Então, assim, a atividade do corretor, como ele conhece hoje, ela está garantida, ela está preservada, né? E quando ele menciona ali na forma da lei, é justamente fazendo menção à Lei 4.594, que traz todos os deveres da atuação do corretor, todos os deveres da atividade de corretagem. Então, essa forma de atuar do corretor, ela está preservada, está garantida, ainda que a gente tenha aí, assim, essa nova figura da proposta feita pela seguradora, né? E eu acho que também uma questão importante para a gente falar, por exemplo, que talvez seja objeto de dúvida, é sobre ali o artigo 32, que fala sobre o seguro coletivo, o documento de adesão, né, que agora a lei traz o comando, por exemplo, para que o segurado preencha pessoalmente o documento de adesão nos contratos de seguro coletivo, e aí a dúvida disso com relação à proposta, o que é esse documento de adesão, e aí acho que só para deixar claro assim como a gente tem olhado para isso, acho que há um comando muito claro de diferenciar o contrato de seguro coletivo do contrato de seguro individual, né? Então, assim, acho que a lei traz ali uma proposta de proteção maior do segurado nos casos de seguro coletivo, né, quando há uma adesão, e aí pede para que, na verdade, o segurado tenha preenchido pessoalmente esse documento de adesão, e nesse caso eu não falo da proposta de seguro, a gente não entende que quando ela fala desse documento de adesão, ela está falando da proposta de seguro, mas do documento de adesão ao plano coletivo, né? Então, assim, a gente entende que a lei traz um comando muito claro para que o segurado preencha pessoalmente, né? Eu sei que há sistemas hoje que os corretores preenchem e depois o segurado assina, esses sistemas vão demandar alguma adaptação, muito provavelmente, porque há um comando de que nesses casos específicos do contrato de seguro coletivo haja uma comprovação de que o segurado preencheu pessoalmente. É um comando de proteção do segurado para esses seguros, microseguros principalmente, coletivos, enfim, para que haja essa proteção, mas isso não afeta o que está ali no artigo 41, eles são complementados, né? O artigo 41 fala da proposta de seguro feita pelo corretor de seguros, do seguro, ela continua do jeito que está, né? A gente está falando da proposta de seguro aqui,
e o trabalho e a função do corretor de seguros está perfeitamente preservada ali no parágrafo único, que veio depois, mas veio muito feliz para proteger a forma de atuação que os corretores têm hoje, para que eles mantenham o seu papel. Então, acho que o papel aqui dos corretores é auxiliarem os seus clientes na interpretação da lei, acalmando, deixando claro que a lei traz conquistas para a estabilização dessa relação do seguro, traz instrumentos para os corretores agirem conforme o interesse dos seus clientes. E agora, acho que na disseminação da cultura dessa lei, enfim, do espírito dessa lei, os corretores vão ter um trabalho muito importante, muito relevante. E, enfim, o trabalho de formiguinha que já fazem e que é tão relevante para a capilaridade, para a ampliação desse mercado, das margens desse mercado, a ampliação da fronteira do seguro, né, para que o seguro chegue em mais pessoas e que não só chegue em mais pessoas, mas chegue com conteúdos adequados, né, que sejam úteis, que não sejam apenas, enfim, dinheiro jogado fora, né? Então, assim, os corretores já fazem esse trabalho muito bem e a gente tem certeza que continuarão fazendo agora com mais instrumentos. E é esse o papel que a gente enxerga para os corretores de seguro nesse novo momento do contrato de seguro no Brasil. Obrigado, Jéssica, reforçando aí a importância da lei como garantia e preservação do protagonismo dos corretores de seguros junto aos seus clientes e o fortalecimento do nosso mercado. Muito obrigado, então, Jéssica. E vamos agora conversar de novo com o Dr. Ernesto, mudando um pouquinho o viés da nossa conversa, com a pergunta: como a nova lei fortalece a regulação dos sinistros e protege o segurado? O artigo 9º determina a presunção de seguro contra todos os riscos da espécie contratada. Então, agora, nós não precisamos ficar procurando aqueles Frankensteins de riscos nomeados, all risks, enfim. Seguros que a gente tem uma dificuldade imensa para entender, com 150 páginas, 200 páginas, 60 páginas, com nomenclaturas dos riscos nomeados, nomenclaturas dos seguros contra todos. Não. Agora a lei diz o seguinte: é uma presunção de que, se você contrata um seguro de uma determinada espécie, estarão garantidos todos os riscos daquela espécie de seguro contratada. O que tem que fazer o segurador, no caso, é especificar quais são as exclusões de riscos e as exclusões de interesses, distinguidamente, não confundindo como fazem hoje, misturando riscos e interesses numa mesma cláusula, como se fosse tudo a mesma coisa. Que não é, que gera problemas jurídicos mais diversos e, na hora da regulação do sinistro, dúvidas atrozes. O artigo 13 e seu parágrafo único vão introduzir, em conjunto com os artigos 44 e 46, o regime de questionário, ou seja, o regime de declaração fechada. E isto vai restringir a possibilidade da seguradora recusar o pagamento da indenização, se houver um sinistro, alegando aquilo que sempre alega, que houve agravamento do risco. A partir de agora, a seguradora tem que perguntar, ela tem que fazer a lição de casa, ela tem que botar os seus técnicos para elaborarem, né, perguntas, dizendo para o segurador: olha, para mim é importante você informe isto, porque isso é relevante. Ela vai ter que dizer o que é relevante para ela. Se ela deixou de apresentar algo que seria relevante para ela ao segurado, e por isso o segurado não prestou uma determinada informação, agora ele não é mais obrigado a prestar tudo o que ele sabe ou deveria saber a respeito do interesse do risco. Ele vai dizer apenas aquilo que foi perguntado para o segurador, e nesse espaço, nesse ambiente, nesse continente de perguntas, ele vai dizer tudo aquilo que ele sabe, ele vai ser sincero, vai ser fiel, vai agir com a melhor boa-fé. Mas só será relevante aquilo que a seguradora perguntar, e depois, se houver um sinistro e ela quiser criar uma alegação de agravamento de risco, ela só pode relacioná-la com aquilo que ela perguntou, não com aquilo que ela não perguntou. Bom, o artigo 16 estabelece que o ônus da prova do agravamento do risco é da seguradora. Então, se a seguradora está alegando agravamento de risco, está claro na lei agora, ela tem que provar.
Muito obrigado, doutor Ernesto, sobre os esclarecimentos, sobre a questão do agravamento de risco, sobre a responsabilidade do cliente final sobre as respostas nos questionários das seguradoras, a importância da elaboração desses questionários pela seguradora. Dando prosseguimento, vou voltar para a doutora Glauce com a pergunta sobre quais são os desafios internos das seguradoras para se adaptarem à nova lei. Eu acho que o primeiro aspecto que a gente precisa ressaltar para olhar esses desafios é entender que essa é a lei do contrato de seguro, né? Então, questões relacionadas a prêmio, risco, interpretação, regulação, liquidação, todos esses detalhes, eles passam a fazer parte dessa nova lei do seguro. Então, há um detalhamento muito maior do que havia no Código Civil. Então, muitas das questões que eram tratadas na parte regulatória passam a estar dentro da lei. Isso, por um lado, é bom por ter um repositório único, mas, por outro lado, traz um engessamento também, já que as normas regulatórias são constantemente atualizadas. Então, a primeira ponto de partida que modifica totalmente é o próprio contrato, é a própria pólice, é o próprio instrumento de relacionamento entre a seguradora e o segurado. Então, se esse documento base, que traz ali realmente, né, as regras daquela relação são modificados, a partir daí a gente começa a olhar as áreas impactadas. Então, toda a revisão de clausulado, então tem muito impacto na área jurídica, que vai ter que rever todos os clausulados dos contratos, considerando mudança de prazos, de práticas, de direitos e obrigações. Há uma repercussão também na própria parte atuarial, porque muitas dessas mudanças, inclusive a mudança que eu comentava do início do prazo prescricional, repercute em quanto tempo a seguradora tem que ficar com aquelas reservas técnicas para cobrir determinada obrigação. A parte comercial também tem bastante impacto, porque toda a parte de folheteria, de relacionamento com esse consumidor também precisa ser alterada, e a parte que me parece bastante sensível, que é a tecnológica, né? Porque os sistemas eles estavam parametrizados para a regra até então vigente. Então, vai haver necessariamente também mudança na parte tecnológica. Mas o que eu penso, né, é uma questão também de olhar toda essa mudança e todos esses desafios de adaptação como uma oportunidade. E me parece, eu tenho certeza que esse processo pode até levar as seguradoras a desenvolverem novos produtos e novas formas de relacionamento com os clientes, e também vejo que isso repercute na própria atividade também do corretor de seguros. Muito bem, Gláucia. Muitos desafios e, portanto, muitas oportunidades trazidas pela nova lei aí no âmbito de atuação das seguradoras. Voltando agora para a Jéssica. Jéssica, quais são os próximos passos da SUSEP com relação à regulamentação da nova lei? Eu sei que a gente tem feito agendas, assim, como eu mencionei, feito agendas muito francas e abertas, né, com todos os impactados pela lei, tanto para coletar subsídios sobre o que deve estar na regulamentação, forma de interpretar, etc. Enfim, queremos ouvir também onde o calo aperta, né? Então, os corretores dizem para a gente, está difícil de entender isso, está difícil de aquilo, as seguradoras dizem para a gente, isso daqui pode ser um problema. A gente está ouvindo, claro, mantendo a independência funcional dos nossos servidores, da agência, etc., mas a gente tem ouvido onde o calo aperta, onde é importante para a gente estar presente. A gente também tem ouvido muito sobre a própria atividade de regular, né? A gente tem montado uma matriz de prioridades sobre o que é necessário sair antes, por exemplo, quais são as normas que vão demandar mais adaptação, etc. Então, a gente tem construído uma matriz de prioridade para que a gente ajude as partes do setor que precisam de mais prazo ou menos prazo para se adaptar, e vai, enfim, construir essa... A gente não vai soltar tudo de uma vez, vai ser escalonado o nosso trabalho, mas a gente vai soltando as normas conforme elas forem ficando prontas, e a gente, para construir essa própria atividade de priorização, a gente também tem ouvido e trabalhado junto com todos. Mas eu acho que uma coisa para tranquilizar todo mundo é que, assim, a lei, ela traz comandos ela já é muito auto-aplicada, né? Ela já traz comandos muito claros sobre muitas coisas, e ela enfim, soberana, né? Na ordem de hierarquia ali do direito brasileiro, a lei está acima da regulamentação infralegal. Então, a lei, ela é aplicável, ela está, enfim, vigente, ela tem um período de vacácio de 12 meses, mas, enfim, a lei é aplicável. A SUSEP vai adaptar a sua regulamentação ao que está a lei, então
Em alguns casos, a adaptação vai ser bastante pontual, né? E, no geral, é um trabalho muito mais de adaptação ao que a gente tem de norma, muito mais do que, enfim, criação de uma série de outras novas normas. Enfim, a gente está indo muito mais no caminho de tornar esse momento mais palatável, uma transição mais suave. Claro, como eu mencionei, há algumas normas que a gente entende que o próprio espírito da norma infralegal ela é contraditória com a da lei. Essas vão ter que ser repensadas, mas são poucas, uma ou duas, e vão ser todas objetos de consulta pública, então não vai haver surpresa para o mercado, tá? Então, eu acho que, para deixar todo mundo calmo, é isso. Assim, não vai ter surpresa, não vai ser uma grande mudança que a lei já não tenha indicado o que vai acontecer. E será tudo objeto de muita discussão, de muito diálogo, consultas públicas com ampla participação de todos os. Enfim, até fica aqui o convite para que todos participem das consultas. Quando elas forem lançadas, serão lançadas paulatinamente, justamente para que a gente consiga dar atenção para todas individualmente. Não vai ser um bloco de 10 normas em consulta pública, não. Pelo contrário, vai ser, enfim, cada consulta receberá a devida atenção, mas acho que esse é o trabalho que o regulador vai fazer. Jéssica, muito obrigado pelo seu depoimento. Ninguém tem dúvida de que a SUSEP, mais uma vez, vai fazer um trabalho brilhante no desenvolvimento de todas as normas infralegais aí decorrentes da nova lei. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Dr. Ernesto Tzurinic, presidente do IBDS, a doutora Glauce Carvalhal, diretora jurídica da CNSEG, e a Jéssica Bastos, diretora da SUSEP. Tudo que é bom dura pouco. É claro que nós gostaríamos de ouvir muito mais essas pessoas, mas o que nós já ouvimos hoje foi bastante elucidativo. Lembrando que a ANS tem um curso sobre a nova lei do contrato de seguro. Acabamos de terminar a última turma, mas brevemente estaremos com novas inscrições abertas para a nova turma. Muito obrigado a todos os corretores e corretoras por terem estado conosco nesse painel e até o próximo Conexão Futuro Seguro. Obrigado mais uma vez, Rony, Ernesto, a Glauce, a Jéssica. Agradecer a todos que estão conosco até esse momento, né? Todos vocês que estão online. Para o pessoal que está aqui ao vivo, aqui com a gente, presencialmente, o Coquetel está sendo serviço. Se vocês quiserem ficar para ver o sorteio, tudo bem, mas se não quiserem também, o Coquetel está sendo servido já. Fiquem à vontade, que nós vamos agora ao nosso último bloco de comerciais e na volta nós teremos o tão esperado sorteio do carro 0 km. Muito obrigado. Voltamos já.